Você já percebeu que, quanto mais você fala dos seus planos, mais parece que eles escorrem pelos dedos? Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o seu sucesso ainda não chegou. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, acreditava que o silêncio tem um poder transformador. Em um mundo onde todo mundo compartilha tudo o tempo todo, guardar certas coisas só para si pode ser o verdadeiro segredo para vencer. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 coisas que você não deve contar a ninguém se realmente quer ter sucesso. E a última é, sem dúvida, a mais importante de todas. 1. Seus grandes objetivos de longo prazo. Você já reparou como é tentador contar para alguém sobre aquele grande sonho que você tem? Seja abrir um negócio, mudar de vida, escrever um livro ou conquistar algo realmente grandioso. Parece que, ao falar sobre isso, a gente se aproxima da realização. Mas isso é uma armadilha sutil e poderosa. A neurociência mostra que, ao compartilhar um objetivo em voz alta e receber elogios ou reconhecimento por isso, o cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado à sensação de prazer. Isso significa que só de falar, sem fazer absolutamente nada, você já sente uma espécie de recompensa emocional. E aí está o perigo. Seu cérebro é enganado. Ele acha que você já está no caminho certo, quando na verdade você ainda está parado. Carl Jung, um dos pais da psicologia analítica, dizia que o ego é vaidoso. Ele quer reconhecimento, aplausos, validação. Mas é no silêncio, longe do barulho externo, que a alma realmente trabalha. Quando você protege seus objetivos do olhar dos outros, você cria um espaço sagrado onde a intenção pode amadurecer, onde a ação pode nascer com força e profundidade. O silêncio vira um campo fértil para o foco. Além disso, ao expor seus planos cedo demais, você também os torna vulneráveis às opiniões alheias. E o que não está maduro o suficiente pode morrer na raiz. Nem todo mundo vai entender ou apoiar seu sonho. E muitos vão projetar seus próprios medos e limitações sobre ele. Não se trata de viver escondido, mas de proteger o que ainda está em construção. Como uma semente que precisa do escuro da terra para germinar, seus grandes objetivos também precisam de um tempo no silêncio antes de verem a luz do dia. Quer vencer de verdade? Trabalhe em silêncio. Deixe que os resultados falem por você. 2. Seus atos de bondade. Fazer o bem é uma das formas mais puras de elevar a alma. Ajudar alguém, estender a mão, fazer a diferença silenciosamente. Tudo isso transforma quem dá tanto quanto quem recebe. No entanto, vivemos em uma era em que a bondade muitas vezes virou palco. O que era para ser discreto, íntimo e sagrado se tornou conteúdo para likes, curtidas e aprovação social. Quando você compartilha demais os seus atos de generosidade, algo sutil, mas profundo, acontece. O valor espiritual daquele gesto diminui. Ele deixa de ser um movimento da alma e passa a ser uma ação do ego. Carl Jung dizia que o verdadeiro crescimento acontece no anonimato, quando o eu interior age sem a necessidade de reconhecimento externo, porque é aí que a intenção se mostra genuína. A bondade, quando feita apenas pela recompensa social, deixa de ser virtude e vira performance. Não se trata de esconder por vergonha ou falsa modéstia, mas de entender que há um poder silencioso nas boas ações não contadas. Existe uma força espiritual real no gesto que ninguém vê, porque esse gesto molda o caráter, purifica o ego e fortalece o espírito. Além disso, ao transformar seus atos de bondade em troféus, você corre o risco de alimentar um ciclo de vaidade disfarçada de virtude. E pior, pode até gerar ressentimento nos outros, que enxergam o que você faz como uma tentativa de superioridade moral. Você não precisa provar que é uma boa pessoa. Seja uma, em silêncio. Os gestos mais poderosos são os que ninguém vê. As mãos que ajudam no escuro, o abraço que ninguém registra, a escuta que não vira post. Porque é nesse silêncio que mora o verdadeiro impacto, não só no outro, mas em você. Quer evoluir de verdade? Pratique o bem sem plateia. A alma sabe, e isso basta.
3. Seus sacrifícios pessoais. Todo mundo carrega batalhas internas, lutas silenciosas, escolhas difíceis, noites em claro. Cada pessoa, em algum momento da vida, é chamada a abrir mão de algo: tempo, conforto, estabilidade, até relacionamentos, em nome de um objetivo maior, de um sonho, de um princípio. Esses sacrifícios moldam quem somos, mas existe uma linha tênue entre compartilhar a dor como aprendizado e usá-la como moeda de autopromoção. Ficar contando tudo o que você abriu mão pode parecer, na superfície, um desabafo sincero, mas muitas vezes é só o ego buscando reconhecimento por uma escolha que no fundo era pessoal e intransferível. Carl Jung dizia que as maiores transformações da alma acontecem no silêncio, no escuro. Não há testemunhas, não há aplausos. Há apenas o enfrentamento entre você e você mesmo. Quando você expõe demais os seus sacrifícios, corre o risco de diluí-los. O que era para ser um processo profundo de evolução, vira uma narrativa que busca validação. A verdade é que ninguém precisa saber tudo o que você sofreu para valorizar quem você é. O valor real está no que você construiu a partir disso, não no que você perdeu. Além disso, ao contar suas dores constantemente, você pode sem querer gerar comparações, alimentar culpa em quem não passou pelas mesmas coisas, ou até criar uma identidade baseada no sofrimento, como se ser digno do que tem só fosse possível se tiver doído o suficiente. Mas a força de verdade nasce no silêncio. Guardar os seus sacrifícios dentro de si não é negar a dor, é honrá-la, é reconhecer que o que você superou é sagrado demais para virar vitrine. É respeitar o processo que te moldou em silêncio, no fundo da alma. Você quer ser forte de verdade? Então pare de anunciar a sua cruz. Caminhe com ela, transforme-se com ela e deixe que os frutos da sua jornada falem por si. 4. Seus conflitos familiares ou emocionais. Não existe campo mais sensível e mais revelador do que os relacionamentos íntimos, família, parceiros, amizades profundas. É nesse território que nossas emoções mais cruas vêm à tona. Como disse Carl Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Ou seja, nossos relacionamentos mais próximos são espelhos onde nossas sombras se revelam. Jung acreditava que grande parte dos nossos conflitos emocionais está ligada ao inconsciente, àquilo que ainda não foi iluminado dentro de nós. E o problema é que, na tentativa de aliviar a dor, muitas pessoas acabam se expondo demais, contando suas dores familiares ou sentimentais a qualquer um que esteja disposto a ouvir. Só que isso nem sempre ajuda. Muitas vezes, atrasa a cura. Quando você compartilha seus conflitos mais íntimos com pessoas que não têm preparo, empatia ou uma conexão verdadeira com você, corre o risco de transformar feridas em espetáculo. E pior, você pode receber conselhos rasos, julgamentos silenciosos ou até virar assunto de conversa alheia. O que era uma dor legítima se torna ruído. Além disso, ao falar demais você revive o sofrimento, e quanto mais você revive, menos espaço dá para que a ferida cicatrize. Não é sobre reprimir, é sobre escolher com sabedoria onde e com quem abrir o coração. Como Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, se você não olhar com profundidade para o que está acontecendo dentro de você, vai continuar reproduzindo padrões inconscientes, inclusive nos seus relacionamentos. Guardar certos conflitos não é se calar por fraqueza, é proteger o seu processo, é permitir que a cura aconteça sem interferência externa, sem distorção. Às vezes, o silêncio é o espaço mais fértil para a transformação emocional. Quer se curar de verdade? Então pare de espalhar suas dores para quem não pode ajudar. Recolha-se, reflita e, se precisar falar, escolha alguém que saiba ouvir com o coração, não com a língua pronta para julgar. 5.
sua renda ou vida financeira. Falar de dinheiro é, para muitos, sinal de conquista. Afinal, vivemos numa sociedade onde o sucesso costuma ser medido por números: quanto você ganha, o que você tem, onde você viaja, o que pode comprar. Não à toa, redes sociais se tornaram vitrines de uma prosperidade muitas vezes exagerada e, em muitos casos, vazia. Mas quanto mais você fala sobre sua renda ou sua vida financeira, mais vulnerável você se torna. Porque dinheiro, embora neutro em si, desperta nas pessoas uma avalanche de emoções inconscientes: inveja, comparação, cobiça, julgamento, ressentimento. E como dizia Carl Jung, o inconsciente coletivo, esse campo invisível que conecta todas as mentes, reage fortemente ao que é exposto, e nem sempre de forma positiva. A ostentação, mesmo que sutil, pode atrair exatamente o que você não quer: energia negativa, más intenções e pessoas falsas que se aproximam por interesse. Mas o problema vai além do risco externo. Ao falar demais sobre sua vida financeira, você alimenta o próprio ego e enfraquece sua conexão com o propósito real por trás da prosperidade. Jung entendia que aquilo que você projeta no mundo volta para você. E quando o dinheiro se torna parte da sua identidade social, você passa a depender da validação dos outros para se sentir bem-sucedido. É como se, inconscientemente, você dissesse: olhem o que eu tenho, portanto vejam quem eu sou. Mas esse tipo de construção é frágil, porque se o dinheiro vai embora, a autoestima vai junto. Além disso, falar demais sobre finanças pode colocar pressão sobre você mesmo. De repente, você se vê obrigado a manter um padrão, a justificar ganhos ou perdas, a viver de aparências. E tudo isso mina a liberdade que o verdadeiro sucesso deveria proporcionar. Quer ser próspero de verdade? Construa em silêncio. Faça o dinheiro trabalhar por você, não o contrário. Deixe que sua estabilidade fale através da sua paz, não do seu discurso. O que é realmente valioso não precisa ser anunciado. O ouro de verdade brilha sem fazer barulho. 6. Seus planos antes de agir. Ideias são como sementes, frágeis, pequenas e cheias de potencial. Mas assim como uma semente precisa do escuro da terra, do tempo e da proteção para germinar, nossos planos também precisam de silêncio e resguardo antes de virem à luz. Falar demais sobre o que você vai fazer pode parecer empolgante, mas muitas vezes é a forma mais rápida de matar uma ideia antes mesmo dela nascer. Existe um fenômeno psicológico chamado satisfação prematura, que ocorre quando você compartilha seus planos e recebe elogios ou reações positivas antes de agir. O cérebro interpreta esse reconhecimento como uma forma de recompensa e, inconscientemente, reduz sua motivação de realizar aquilo de verdade. É como se parte da energia, que deveria ser usada na ação, se dissipasse na exposição. Carl Jung alertava sobre o poder do inconsciente e do simbolismo oculto por trás dos nossos atos. Segundo ele, tudo o que é valioso nasce primeiro no interior. Ao expor seus planos muito cedo, você tira deles a energia simbólica e intuitiva que os fortalece. Você os coloca no mundo cru, sem raiz, sujeito às opiniões alheias, às críticas, à dúvida dos outros e à sua própria autossabotagem. Há ainda um aspecto mais sutil, mas igualmente importante: o julgamento externo. Mesmo sem intenção maldosa, comentários como: será que isso vai dar certo? Mas você tem certeza? Ou já pensou se não funcionar? Podem plantar inseguranças que antes não existiam. E como ideias novas são naturalmente delicadas, qualquer interferência pode desestabilizá-las. Guardar seus planos não é ser misterioso ou egoísta. É ser estratégico. É entender que o silêncio não é ausência de movimento, mas o espaço necessário para que a ação ganhe força e direção. Quando você age em silêncio, você protege sua energia. Você canaliza foco. Você planta com cuidado e colhe com consciência. E aí, quando os frutos aparecem, não há argumento que os negue. Eles falam por si. Quer ver seus planos darem certo? Fale menos, faça mais, mostre quando estiver pronto e deixe que o mundo admire o resultado, não a promessa.
7. Suas limitações e inseguranças mais profundas. Todos temos medos, inseguranças que nos acompanham em silêncio, limitações que por vezes parecem maiores do que nós. Faz parte da condição humana. Mas nem todo mundo merece ter acesso ao seu mundo interior, porque ali nas suas fraquezas mais íntimas está o que há de mais sagrado, a verdade crua da sua existência. Carl Jung dizia que a jornada do autoconhecimento é, antes de tudo, solitária. Não porque devamos nos isolar do mundo, mas porque nem todos estão preparados para acompanhar esse mergulho interno. Ao compartilhar suas dores mais profundas com qualquer um, você corre o risco de colocar sua alma nas mãos erradas. Há pessoas que não sabem lidar com a vulnerabilidade do outro. E pior, há quem use isso como arma. Num mundo onde tudo vira informação, expor sua fragilidade pode abrir portas para manipulação, julgamento ou rejeição. E isso não fortalece, enfraquece. Faz com que você duvide ainda mais de si mesmo, como se tivesse errado até no ato de confiar. Além disso, quando você se acostuma a compartilhar suas inseguranças em excesso, sem filtro, pode acabar criando uma identidade baseada na fragilidade. E o que deveria ser apenas parte da sua experiência, acaba virando a definição de quem você é. O problema não está em ser vulnerável, mas em fazer disso um hábito de exposição emocional contínua. Autoconhecimento é processo profundo. Não é sobre contar tudo a todos, mas sobre observar-se, acolher-se e escolher com sabedoria quem pode caminhar com você nesse território sutil. Às vezes, a cura acontece no silêncio, outras vezes, na terapia, em momentos raros com alguém de confiança, mas nunca com qualquer um. Proteger suas inseguranças é proteger seu processo de transformação. Porque aquilo que hoje parece fraqueza, amanhã pode ser sua maior força, desde que você cuide com respeito e consciência. Quer crescer de verdade? Guarde seu mundo interno com zelo. Não entregue sua alma em qualquer mão. Sua luz nasce da sombra, mas é você quem precisa aprender a iluminar antes de mostrá-la a alguém. Em última análise, o silêncio não é ausência, é estratégia, é força, é maturidade. Carl Jung nos ensina que a verdadeira transformação não acontece sob os holofotes, mas no escuro, no invisível, no íntimo. O sucesso real não faz barulho. Ele cresce em silêncio enquanto os outros ainda estão falando. É por isso que as pessoas mais sábias não contam tudo o que pensam. Elas constroem, enquanto o mundo assiste sem entender como. Se você quer realmente vencer, comece aprendendo a proteger o que é sagrado em você. Guarde os seus planos, respeite os seus processos e escolha com cuidado quem merece acesso ao seu mundo interior. Fale menos, faça mais, cresça em silêncio e deixe que sua vida fale tão alto que ninguém consiga ignorar. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual desses pontos mais te tocou ou qual você sente que mais precisa trabalhar em si mesmo. Se você conhece alguém que está dividindo demais sua vida e se sabotando sem perceber, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem pode salvar um grande projeto. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui toda semana a gente aprofunda temas como esse para te ajudar a viver com mais consciência, clareza e propósito. Afinal, como diria Jung, aquilo que negamos nos subjuga, aquilo que aceitamos nos transforma. Nos vemos no próximo vídeo. Você já sentiu que o universo está tentando te afastar de alguém que você deseja ter ao seu lado? Aquela sensação incômoda de que, por mais que você insista, tudo conspira contra aquela relação. Encontros que não acontecem, conversas que morrem, obstáculos que surgem do nada. Isso não é azar, é proteção. O universo tem uma linguagem própria para te avisar quando alguém não pertence ao seu destino. E quando ele não quer você com alguém, envia 7 sinais inconfundíveis. O problema é que a maioria das pessoas interpreta esses sinais de forma completamente equivocada. Você vê os obstáculos como desafios românticos a superar.
Confunde resistência com intensidade. Interpreta a dificuldade como sinal de que precisa se esforçar mais. E enquanto isso, acaba forçando conexões que nunca deveriam existir. Mas a verdade é diferente. Quando tudo parece travado, quando você sente que está nadando contra a correnteza, quando cada passo parece pesado demais, o universo está gritando algo simples. Essa pessoa não é para você. Carl Jung, o explorador da alma humana, dedicou sua vida a desvendar os mistérios dessa conexão profunda entre nosso inconsciente e os eventos que se manifestam ao nosso redor. Ele descobriu que existe uma inteligência superior operando nos bastidores, criando bloqueios e sinais de alerta para nos desviar de relacionamentos que nos afastariam do nosso verdadeiro caminho. Neste vídeo, vou revelar 7 sinais que você provavelmente está vivendo agora mesmo, mas que tem chamado de amor difícil, de relacionamento que precisa de trabalho, de teste do destino. Porque a verdade liberta, e reconhecer que o universo está te protegendo pode ser exatamente a libertação que você precisa para parar de desperdiçar seu tempo com quem não é para ser. Vamos começar. 1. Sincronicidades negativas se multiplicam. Sabe quando tudo que pode dar errado, dá errado? Não é azar, é o universo falando. Jung chamou isso de sincronicidade negativa. São aquelas coincidências impossíveis que se repetem sempre que você tenta se aproximar daquela pessoa. Você marca um encontro e ela fica doente. Marca de novo e você perde o ônibus. Tenta ligar e o celular descarrega. Manda mensagem e o aplicativo trava. Parece perseguição cósmica. E, de certa forma, é exatamente isso. O universo não opera com sutileza quando precisa te proteger. Ele multiplica os obstáculos até você perceber o padrão. Um imprevisto pode ser coincidência. 2 podem ser azar. Mas quando toda tentativa de conexão vem acompanhada de um bloqueio diferente, algo maior está em jogo. Jung explicava que o inconsciente coletivo se manifesta através dessas sincronicidades para nos guiar. Quando uma pessoa não está alinhada com nosso destino, a própria realidade conspira para manter distância. Não porque o universo é cruel, mas porque ele enxerga um futuro que você ainda não vê. E o mais revelador? Essas sincronicidades negativas acontecem só com essa pessoa específica. Com outras pessoas tudo flui. Os encontros acontecem naturalmente. As conversas fluem. Não há necessidade de forçar. Mas com aquela pessoa é sempre uma luta. Sempre um obstáculo novo. Sempre algo que impede a conexão de acontecer. Preste atenção, quando o universo precisa criar 10 coincidências diferentes para manter vocês separados, talvez seja a hora de parar de lutar contra a mensagem e começar a escutar o que ela está dizendo. A pergunta não é por que tantos obstáculos aparecem. A pergunta é, por que você continua insistindo em ignorá-los? 2. A energia entre vocês sempre parece pesada. Você já reparou como existe uma diferença entre estar com alguém e estar realmente bem com alguém? Com a pessoa errada, a energia nunca é leve. Mesmo nos momentos bons, existe uma tensão invisível no ar. Uma sensação de esforço constante. Como se você precisasse estar sempre ligado, sempre atento, sempre tentando fazer a coisa funcionar. Jung descreveu isso como dissonância energética. Quando 2 pessoas não estão em harmonia vibracional, o campo energético ao redor delas cria resistência. Não é algo que você consegue explicar racionalmente, mas o corpo sente. A alma sente. Você sai de um encontro com essa pessoa e se sente exausto. Não porque conversaram muito ou fizeram algo cansativo, mas porque houve um desgaste invisível. A energia dessa pessoa drena a sua. Ou a sua não consegue se expandir perto dela, ou simplesmente existe um peso, uma densidade que não deveria estar lá. E o pior, você começa a normalizar isso. Pensa que todo relacionamento é assim, que amor é trabalho árduo, que conexão verdadeira exige sacrifício energético. Mas não exige. Quando o universo quer você com alguém, a energia flui.
Você se sente nutrido, não drenado, inspirado, não pressionado, leve, não pesado. Existe uma sintonia natural que não precisa ser fabricada. Com a pessoa errada, você está sempre se ajustando, modificando seu tom de voz, medindo suas palavras, contendo partes de quem você é para caber no espaço que ela oferece. Se estar perto de alguém parece mais um esforço do que um refúgio, o universo está mostrando algo óbvio. Essa energia não é sua para carregar. 3. Você nunca consegue ser totalmente você mesmo. Existe um teste infalível para saber se alguém pertence ao seu destino. Observe quem você se torna perto dessa pessoa. Com a pessoa errada, você está sempre editando partes de si mesmo, escondendo seus interesses reais, fingindo gostar de coisas que não gosta, silenciando opiniões, reprimindo emoções, tornando-se uma versão diluída, controlada, aceitável de quem você realmente é. Jung chamava isso de traição à própria sombra. Quando você rejeita partes autênticas de si para se encaixar em um relacionamento, está criando uma ruptura interna. E o universo não tolera essa fragmentação por muito tempo. Ele vai criar situações que forcem você a escolher entre a máscara ou a verdade. No começo você nem percebe que está fazendo isso. São pequenos ajustes. Não mencionar aquele hobby estranho, rir de piadas que não acha engraçadas, concordar com opiniões que vão contra o que você acredita. Parecem concessões pequenas, inofensivas, mas com o tempo você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. E sabe o que é mais revelador? Quando você tenta mostrar seu verdadeiro eu, sempre dá errado. A pessoa não entende, julga, critica, ou simplesmente não demonstra interesse genuíno, como se existisse uma rejeição energética a quem você realmente é. O universo usa isso como sinal de alerta, porque a pessoa certa não vai exigir que você diminua sua luz. Ela vai querer ver você brilhar inteiro, suas excentricidades, suas imperfeições, suas verdades mais desconfortáveis. Se você precisa usar uma máscara para ser amado, o amor não é por você. É pela personagem que você criou. E essa história nunca termina bem. 4. As outras pessoas ao seu redor sentem algo errado. Tem algo poderoso acontecendo quando todo mundo ao seu redor vê o que você se recusa a enxergar. Seus amigos mais próximos ficam quietos quando você menciona essa pessoa. Sua família faz aquela expressão de desconforto. Pessoas que te conhecem há anos, que já te viram em outros relacionamentos, de repente ficam estranhamente reservadas. Não é que elas não gostem da pessoa, é que elas não gostam de quem você se tornou perto dela. Jung entendia que as pessoas ao nosso redor funcionam como espelhos do inconsciente coletivo. Elas captam energias e padrões que estamos cegos demais para ver quando estamos emocionalmente envolvidos. E quando múltiplas pessoas, de forma independente, sentem a mesma coisa sobre alguém em sua vida, o universo está usando elas como mensageiras, mas você ignora, defende, justifica, cria narrativas para explicar por que todos estão errados, menos você. Diz que eles não entendem, que não conhecem a pessoa de verdade, que estão julgando sem saber toda a história. E talvez seja verdade. Talvez eles não conheçam toda a história, mas eles conhecem você e veem claramente que algo mudou. Sua energia está diferente, seu sorriso está forçado, sua alegria está condicionada. Você está sempre defendendo, sempre explicando, sempre tentando convencer a si mesmo de que está tudo bem. Quando o universo quer você com alguém, as pessoas ao seu redor celebram, sentem alívio, comentam como você está radiante, leve, mais você do que nunca. Mas quando o universo não quer você com alguém, ele coloca alarmes vivos ao seu redor. Pessoas que te amam de verdade e sentem visceralmente que algo está desalinhado. Quantas vozes precisam te alertar antes de você finalmente escutar? 5. Você está sempre tentando decifrar sinais confusos. Relacionamentos saudáveis não exigem investigação, mas com a pessoa errada, você vira um detetive permanente, passa horas decifrando mensagens, analisando cada palavra, cada vírgula, cada emoji escolhido.
Pergunta para 10 amigos diferentes o que aquela frase pode significar. Procura padrões de comportamento. Tenta entender se o silêncio dessa pessoa é espaço saudável ou desinteresse disfarçado. Jung descreveu isso como viver no reino da projeção. Quando não existe clareza real, você preenche os espaços vazios com interpretações, esperanças, significados que talvez não existam. E esse estado de ambiguidade constante é exatamente como o universo te mostra que algo está profundamente errado. Porque a verdade é simples. Quando alguém quer você, você sabe. Não existem dúvidas paralisantes. Não há necessidade de decodificar comportamentos. A intenção é clara. A presença é consistente. As palavras combinam com as ações. Mas com a pessoa errada, nada nunca é direto. Um dia essa pessoa está intensamente presente, no outro desaparece sem explicação. Fala de futuro numa conversa e age como se não houvesse amanhã na próxima. Demonstra interesse suficiente para te manter preso, mas nunca o bastante para te dar segurança. E você se pega nesse ciclo infinito de tentativa e erro, testando teorias, criando estratégias de comunicação, calculando o momento certo de mandar mensagem, medindo cada gesto para não afastar a pessoa ou não parecer carente demais. Isso não é conexão, é desgaste psicológico. O universo não cria clareza onde não deveria haver relação. Ele cria confusão para te fazer questionar, para te cansar de adivinhar, para te forçar a perceber que você merece alguém que não te deixe em dúvida constante. Se você precisa de um manual de instruções para entender os sentimentos de alguém, esse alguém não é para você. 6. Seus objetivos de vida nunca se alinham. Existe uma diferença brutal entre diferenças complementares e diferenças incompatíveis. E o universo usa isso como um dos seus sinais mais claros. Com a pessoa errada, vocês querem coisas fundamentalmente opostas. Não estamos falando de preferências superficiais, como qual filme assistir ou onde jantar. Estamos falando de visões de mundo que colidem, planos de vida que se excluem mutuamente, valores essenciais que simplesmente não conversam. Um de vocês quer morar em outro país, o outro quer criar raízes onde está. Uma pessoa não quer filhos, a outra sempre sonhou em construir uma família. Alguém prioriza a carreira acima de tudo. Alguém busca equilíbrio e presença. Uma pessoa vive para aventuras constantes. A outra precisa de estabilidade para florescer. Jung entendia que cada pessoa tem uma jornada de individuação única, um caminho de desenvolvimento pessoal que não pode ser negociado ou sacrificado sem consequências profundas. E quando dois caminhos apontam para direções opostas, nenhum amor romântico é forte o bastante para dobrá-los sem quebrar alguém no processo. Mas você tenta. Convence a si mesmo de que um de vocês vai mudar de ideia, que o amor vai resolver, que compromissos podem ser feitos. E durante meses, talvez anos, vocês adiam essa conversa real, evitam tocar no assunto, fingem que essas incompatibilidades fundamentais vão magicamente desaparecer, até que o universo force a questão. Cria situações onde a escolha se torna inevitável. Uma proposta de trabalho em outro estado, uma gravidez inesperada, um ultimato que não pode mais ser evitado. E então você percebe, todo esse tempo você estava tentando encaixar peças de quebra-cabeças diferentes. Quando o universo quer você com alguém, os caminhos convergem naturalmente. Não significa ausência de desafios, mas existe uma direção compartilhada, uma visão de futuro que acomoda ambos sem exigir que alguém se anule. Se seus sonhos fundamentais excluem a presença dessa pessoa, o universo já deu a resposta. 7. Você sente um alívio secreto quando está longe. Este é o sinal mais brutal e honesto de todos, aquele que você esconde até de si mesmo. Quando você finalmente tem um tempo sozinho, longe dessa pessoa, existe um suspiro interno, uma leveza que invade o peito, como se um peso invisível tivesse sido tirado dos seus ombros. Você não admite isso em voz alta, mas a verdade está lá, pulsando silenciosamente. Você se sente melhor quando essa pessoa não está por perto.
Jung chamaria isso de sabedoria do self. A parte mais profunda de você, aquela que está além do ego e das suas narrativas românticas, sabe a verdade. E ela se manifesta através dessa sensação contraditória. Você diz que a ama, mas seu corpo relaxa na ausência dela. Nos dias em que essa pessoa não manda mensagem, você não sente falta devastadora, sente paz. Quando os planos são cancelados, a decepção vem acompanhada de um alívio que você não consegue explicar. Quando você viaja sozinho ou passa tempo com outras pessoas, redescobre partes de si que estavam adormecidas. E então vem a culpa. Você se questiona. Pensa que é imaturo, egoísta, incapaz de amar de verdade. Cria justificativas. Talvez você precise de mais espaço pessoal. Talvez seja ansiedade de intimidade. Talvez você esteja auto-sabotando algo bom. Mas não é nada disso. É o universo mostrando, da forma mais íntima possível, que essa conexão está custando sua vitalidade. Que você está gastando energia para sustentar algo que deveria te energizar. Que o relacionamento se tornou um fardo disfarçado de amor. Quando o universo quer você com alguém, a presença dessa pessoa te expande. Você sente falta real, não obrigação de sentir. Quer estar junto não por medo de perder, mas por genuíno desejo de compartilhar a vida. Se o seu maior momento de paz é quando essa pessoa não está, você já tem a resposta que tem evitado encarar. O universo não precisa gritar mais alto que isso. Se você chegou até aqui e reconheceu pelo menos 3 desses 7 sinais, o universo já te deu a resposta que você tem evitado encarar. E eu sei que não é fácil, porque aceitar que alguém não é para você significa abrir mão de uma história que você já construiu na sua cabeça. Significa admitir que todo aquele esforço, toda aquela insistência, todo aquele tempo investido estava te afastando do seu verdadeiro caminho, não te aproximando dele. Mas aqui está a verdade que Jung passava a vida tentando fazer as pessoas entenderem. O universo não bloqueia caminhos por crueldade. Ele bloqueia para te redirecionar. Cada porta fechada é um favor cósmico te protegendo de um futuro que te faria menor, não maior. E quanto mais rápido você parar de forçar o que não flui, mais rápido encontrará o que foi feito para ser natural. Porque existe alguém por aí com quem nada disso vai acontecer. Alguém com quem os encontros vão se alinhar sem esforço, onde a energia será leve, onde você poderá ser inteiramente você mesmo sem editar partes de quem é. Alguém que as pessoas ao seu redor vão celebrar, não questionar, onde não haverá sinais confusos para decifrar, onde os sonhos de vida convergem em vez de colidir, e onde estar junto será refúgio, não peso. Mas essa pessoa só pode entrar na sua vida quando você liberar o espaço ocupado por quem não deveria estar lá. Então preste atenção aos sinais. Pare de lutar contra a correnteza. Confie que o universo vê um quadro maior que você ainda não consegue enxergar. E quando você finalmente tiver a coragem de soltar, vai perceber que não estava perdendo nada, estava se encontrando. Se este vídeo tocou em algo real dentro de você, deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem quando mais precisarem dela. E se inscreva no canal, porque continuaremos explorando os ensinamentos profundos de Jung sobre relacionamentos, destino e autoconhecimento. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o universo sempre está do seu lado.